Saudações pessoal, bem-vindos de volta ao canal Alcateia dos Livros. Hoje estou trazendo um clássico mitológico do teatro grego, Medeia, de Eurípides. Aliás, esta é uma obra muito interessante e traz algumas discussões e valores, mas vamos lá. Eurípides nasceu em 480 antes da Era Comum, em Salamina. Ele foi um poeta e trágico grego do século V antes da Era Comum. Ele era o mais jovem dos 3 expoentes da tragédia clássica grega. E ele ressaltou em suas obras as agitações da alma humana, especialmente das mulheres. Pouco se sabe sobre a sua vida, mas parece ter sido austero e pouco sociável. Ele era um apaixonado pelo debate sobre ideias, e suas investigações e estudos lhe trouxeram mais aflições do que certezas. Alguns críticos chamam ele de o filósofo do teatro, mas não há certeza se Eurípides pertenceu de fato a alguma escola filosófica. O que podemos dizer é que ele pertenceu a grupos de filósofos. Eurípides foi o último dos 3 grandes autores de tragédia da Atenas clássica. Os outros 2 eram Ésquilo e Sófocles. Ele foi o autor do maior número de peças trágicas que chegaram dos gregos até os nossos dias, sendo 18 no total. Eurípides faleceu na Macedônia, no ano de 406 antes da Era Comum. Nós não sabemos quando foi escrita a peça. O que podemos dizer é que ela foi apresentada no ano de 431 antes da Era Comum. Este livro é da Martin Claret, de uma coleção chamada Coleção Obra-Prima de Cada Autor. Foi lançado em 2011 e conta com a tradução de Manuel Silveira e Júnia Silveira Gonçalves. O livro ele possui fontes agradáveis para leitura, embora o fundo seja branco, não é a minha preferência, mas é uma coisa um pouco mais comum para alguns livros de bolso. Eu acho a capa do livro muito bonita, inclusive, e passa uma certa aflição que a gente, inclusive, vê na peça. Não só aflição, como poder também e decisão. Mas vamos à resenha. Acredito eu que primeiro nós temos que contextualizar quem é Medeia. E para ajudar a gente a contextualizar isso, nós temos que lembrar que na Grécia Antiga as mulheres não tinham os mesmos direitos que os homens. Temos que lembrar que naquela época as mulheres eram entregues a maridos, eram entregues a casamentos dos quais elas não escolhiam. Quem tinha o domínio da vida da mulher era o pai, e logo em seguida, quando entrega ao marido, o marido definia o destino da mulher. E a gente já começa a falar de Medeia fora de todos esses padrões. Medeia é a mulher de si mesma, detentora do próprio destino. Medeia tem um poder avassalador e conhecimentos mágicos e ocultos que todo mundo teme. Era o tipo de mulher que concretizava todos os próprios desejos e não tinha barreira alguma que podia impedir Medeia de fazer o que ela queria fazer. Então, para contextualizar, nós temos que lembrar quem é Medeia e quem é Jasão, que já começa a peça com os dois numa situação. Então, vou dar uma pequena resumida sobre quem é Medeia e quem é Jasão e como eles se conheceram e como ficaram juntos, para a gente poder entender a peça de Eurípides. Jasão é um herói grego que fazia parte dos Argonautas. Para resumir bem a história, ele só conseguiu realizar esses atos heróicos e ter sucesso em várias empreitadas por causa de Medeia. Aliás, Jasão só sobreviveu por causa de Medeia, porque no meio dessa empreitada, para ele recuperar o velocino de ouro, Medeia foi uma peça central para que ele ficasse vivo e para que ele tivesse sucesso. Medeia era filha de um rei que tinha em seu poder o velocino de ouro, e as provas pelo qual esse rei queria que Jasão passasse eram impossíveis de ser passadas. Então Jasão provavelmente ia morrer tentando pegar esse velocino, que basicamente nesse mito era a pele de um veado de ouro, que ele deixava numa árvore enfeitando e guardada por um dragão que nunca dormia. Além disso, tinha outros feitos que ele queria que Jasão fizesse para entregar o velocino para ele. Medeia basicamente trai e engana o pai, mata o próprio irmão mais novo para que Jasão conseguisse ter o velocino nas mãos e conseguisse fugir de volta para o seu reino. Ela não só mata o irmão mais novo, como ela esquarteja para que seu pai ficasse procurando os pedaços do próprio filho para ter um enterro digno e não conseguisse persegui-los. O tio de Jasão, no final, não queria entregar o trono para o Jasão, mesmo ele tendo tido sucesso numa missão impossível. Então Medeia convence as filhas do rei, que é o tio de Jasão, a matarem o próprio pai esquartejado e cozinhado. Então os dois fogem apaixonadíssimos e com a fama de heróis e pessoas muito poderosas e temidas na Grécia. Então, basicamente, tudo que Jasão conquistou, conseguiu e de fama, etc., foi por causa de Medeia. Ela foi a peça central, traiu tudo e todos, matou as pessoas, convenceu todo mundo a fazer o que ela queria para que Jasão tivesse sucesso. Tamanho era o amor que ela sentia por Jasão. Então começa a história com Medeia sendo uma mulher muito conhecida na Grécia, respeitada e temida.
tanto pelas suas virtudes quanto pelos seus poderes. Então, Jazão e Medeia se casam e têm 2 filhos. Até aí, tudo bem. Além disso, Medeia era conhecida como uma feiticeira muito poderosa, com a habilidade de criar venenos e poções. Ainda tem o fato de que ela mesma dizia que era descendente do próprio deus Sol, o próprio Hélios, chamando muitas vezes o Sol de avô. Então aí nós temos uma Medeia que beira uma semideusa, uma mulher com uma linhagem divina, uma mulher que não é 100% humana. Inclusive, ela era uma mulher muito boa na retórica. Ela conseguia convencer qualquer pessoa conversando com ela. E isso temos que lembrar que na Grécia Antiga era uma coisa extremamente valorizada. Pessoas com o dom da retórica eram pessoas muito bem vistas. Então, para resumir basicamente, Jazão não teria nem sobrevivido à jornada dele se não fosse pela Medeia. Um outro ponto legal para a gente salientar é que nas tragédias gregas não há mocinhos e vilões. É uma tragédia, é uma coisa horrível para todo mundo. Então já desde aquela época, as tragédias gregas elas são muito dúbias. A gente não tem um personagem que é o bonzinho e um que é o mal. Nós temos uma situação que dá muito errado para todo mundo. E com motivos, não de forma aleatória. O livro ele é bem curto, a história é bem corrida, mas ele é muito intenso e ele é muito denso também. Ele já começa nos acontecimentos principais da história, onde Jazão simplesmente se casa com a filha do rei Creonte, sem consultar Medeia, sem falar nada com Medeia. Ele simplesmente troca de esposa porque cresce os olhos no poder da realeza. Creonte é o rei de Corinto, uma cidade parece que é fora da Grécia, onde Jazão e Medeia vão para o exílio, para se afastar de todos aqueles problemas que eles tiveram na Grécia. Então a peça começa com Medeia sabendo que Jazão vai se casar com a filha do rei. Então o livro começa com Medeia sabendo do que aconteceu. A peça trata tanto do amor e do ódio de Medeia, quanto do todo o poder que ela tem de tomar as rédeas dos acontecimentos e guiar as coisas para o que ela quer fazer. Ela tem poder sobre o destino das coisas, ela não aceita as coisas como são. O rei Creonte fica com medo, tanto por ele quanto pela sua filha, quanto pela casa real. E ele decide expulsar Medeia com seus filhos para fora de seu reino. Medeia não tem para onde ir, ela não sabe para onde voltar. Para a própria casa, ela não tem como voltar. Para outros lugares dos reinos da Grécia, também não, até porque ela seria procurada pelos seus inimigos. E seus filhos sofreriam junto com ela. Até porque ela tinha traído todo mundo para ficar junto com Jazão. Medeia tenta argumentar com o rei, mas o rei ele é irredutível. Ele teme muito o que Medeia pode fazer. Então Medeia de alguma forma comove o rei Creonte para que ela tenha pelo menos um dia para poder dar para os seus filhos algum destino melhor. E o rei fica comovido, embora com muito medo, então deixa para ela o dia para ela se arrumar e conseguir ir embora para um lugar mais planejado, vamos dizer assim. Mas de manhã, se ela fosse vista na cidade, ela seria morta. Vale lembrar que, se a gente parar para pensar, é um ato bem cruel, né? Você expulsar uma mãe com 2 crianças que não tem para onde ir para fora do teu reino e jogar ela em algum lugar na Grécia. E o legal da peça é que ela vai tratando muito desse poderio feminino, né? E vai até mesmo algumas ações extremas. Medeia, ela não é descontrolada. Muito pelo contrário, ela alimenta a própria ira e sente as dores do que ela tem que fazer. Ela chega até a hesitar algumas coisas, mas nunca perde a força em suas mãos e nem no seu espírito. Medeia então deseja fazer o marido sofrer. Ela quer tirar tudo de Jazão, ela quer tirar tudo da esposa de Jazão, a princesa, e também do rei. Ela tem consciência de tudo que ela fez por Jazão e do quanto ele deve para ela até a própria vida, e de que eles têm filhos e de que eles fizeram juramentos perante os deuses. Medeia invoca os deuses, Medeia invoca o juramento que Jazão quebrou. Então assim, a gente começa a dar sempre razão para Medeia, porque o que ela está sofrendo é uma coisa muito injusta, uma coisa muito absurda. Na peça há também um coro de mulheres de Corinto, que é do reino, e essas mulheres falam em coro com Medeia, respondem Medeia, elas comentam coisas também. Então, nessa parte da peça, tanto quem está lendo quanto o próprio coro de mulheres estão sempre dando razão para Medeia. Então Medeia fica com raiva até de si mesma, por ter feito tudo o que ela fez, toda a coragem e todo o poder que ela tem para ajudar um homem covarde e fraco como Jazão. É assim que ela se refere a Jazão no livro, um homem fraco e covarde. Há também uma parte da peça em que Medeia acusa a situação das mulheres na Grécia e diz o quanto é difícil ser mulher, de que a vida de todas as mulheres são dedicadas aos homens, desde a hora que elas nascem até a hora que elas morrem, dizendo que as mulheres tinham que dedicar a vida a homens e que ainda tinham que pagar para ter um, se referindo ao dote que os homens tinham que receber. E essa denúncia dela inflama mais ainda o ódio que ela tem. E mais ainda essa vontade de se vingar e de fazer justiça.
esse coro de mulheres, né, até certo ponto da trama e da vingança que Medeia está tramando, o coro apoia. Dá a entender que na história todo mundo sabe quem é Medeia, todo mundo teme Medeia, respeita demais essa mulher, menos Jazão, o que é estranho. Então Jazão, ele parece que faz tudo isso achando que vai se dar bem com a história, achando que ela não vai fazer nada, que é só uma mulher e que ela vai ter que aceitar o destino dela. Então Medeia trama a morte da esposa de Jazão de uma forma horrível. A partir desse ponto do vídeo, eu vou dar spoilers. Quem vê os vídeos meus sabe que eu não faço muito isso, mas para esta peça é interessante que tenha spoilers caso você já tenha lido. Caso você não leu, você pode escolher continuar o vídeo e ver os spoilers. Se você vê os spoilers, não tem problema, se você ler a peça vai ser igualmente genial. Mas caso isso possa estragar a sua imersão numa possível leitura, então você para o vídeo por aqui. Só dá o joinha antes, tá? E comenta aqui antes de continuar. Vamos para a parte de spoiler do livro. Depois que Medeia ela consegue se ir a mais, ela acaba encontrando o rei de Atenas, Egeu, que está passando por esse lugar. E o rei Egeu diz que está lá porque ele não consegue ter filhos e que ele foi até esse reino de Corinto para tentar entender a mensagem que ele recebeu do oráculo de Apolo. Então ele percebe que Medeia está triste, que está abatida, e ele pergunta o que aconteceu. Medeia explica para ele toda a história, e o rei Egeu de Atenas fica comovido pela história dela e estende a mão em ajuda para ela. Então ela promete abrigo para Medeia assim que ela sair desse reino. E ela faz ele jurar que se alguém for atrás dela, que ela não vai expulsá-la do reino. Ele faz um juramento dizendo que ela vai ser tratada como igual na sua corte e que não vai ter dívida nenhuma. Ela em troca diz que vai fazer poções poderosas para que ele tenha filhos. E que os problemas dele com isso acabaram. E aí pronto, Medeia já tem um lugar para ir depois de sua vingança. Então Medeia finge fazer as pazes com Jazão, sob a desculpa de que seus filhos não sejam exilados com ela, porque ela diz para Jazão que ela sozinha no mundo consegue se virar, mas seus filhos deveriam ter vida melhor. Jazão acredita nela e ele pede para que as crianças levem um presente para a princesa. Ela então pede para entregar um vestido de uma seda fina, maravilhoso, e uma coroa de ouro. 2 presentes caríssimos, maravilhosos. E diz para Jazão que os seus filhos têm que entregar para a princesa para que ela se comova, para que ela veja isso como um símbolo de fazer as pazes para os filhos. Com a ajuda de Jazão, convencendo a princesa, para que ela deixe eles ficarem na corte. Jazão acredita, as crianças levam o presente para ela, ela coloca a coroa, ela coloca o vestido, e Medeia tinha feito ambos bem envenenados, com venenos fatais e horrorosos. A princesa tem uma morte horrível, lenta, e o livro descreve essa morte de forma bem precisa, vamos assim dizer. E a gente começa a imaginar o que aconteceu com a princesa. Do ponto do vestido colar e queimar na pele dela, de derreter a pele, de soltar alguns ossos da carne enquanto ela tá viva, de esguichar sangue da fronte, do rosto ficar irreconhecível. Ou seja, a princesa morre de uma forma horrorosa e devagar. O rei, vendo sua filha morrer desse jeito, ele corre no corpo da princesa e abraça a filha em desespero, tenta reanimá-la, consolá-la, e aí toda essa morte horrível também acontece com o rei. Ambos ficam jogados no chão mortos, com os corpos irreconhecíveis, de uma morte horrível, sofrida. Então Medeia, além de conseguir matar a nova esposa de Jazão, antes que ele consuma o casamento, ele também, de bônus, ela também consegue matar o rei. Então o mensageiro corre até a casa de Medeia e avisa o que aconteceu. Então Medeia tem a sua última etapa da vingança, uma coisa horrenda, que ela planejou fazer e que ela acha necessário ser concluída. E é nesse momento que tanto a gente fica chocado, quanto o coro de mulheres fica chocado, e aí as pessoas não apoiam mais essa vingança. Tipo, chega, já foi a vingança, e ela não, ainda falta alguma coisa para fazer. E é nessa hora que a tragédia grega prova pra gente que o buraco sempre é mais embaixo. Medeia decide matar os próprios filhos. E o coro de mulheres fica ensandecido, nós como leitores ficamos até horrorizados, e ela diz que se ela fugir com os filhos, para Medeia, ela vai ser perseguida por essa casa real que ela acabou de destruir. Ela vai ser perseguida por vários inimigos, inclusive da Grécia, e ela acha que os filhos vão ter uma morte muito ruim, um destino muito ruim pelos seus inimigos. Então Medeia diz que já que ela deu a vida para os filhos, é ela quem tem que tirar a vida dos filhos com as próprias mãos. Medeia, então, puxa a sua lâmina e mata os seus 2 filhos. Ela esfaqueia os 2 filhos. O outro objetivo de Medeia era justamente atingir Jazão, tirar tudo do que ele tem. Então ele perde a nova esposa, o rei morre, ele perde a posição na casa real e ela mata os 2 filhos também para atingir Jazão. Medeia sofre, Medeia chora, mas Medeia mantém o coração firme porque é isso que ela deve fazer.
Quando Jazão chega na casa, ele procura pelos seus filhos e ele vê os seus 2 filhos mortos. Porém, quando ele chega, ele percebe que Medeia não está mais a seu alcance. Ela está num carro com criaturas aladas, com o corpo dos seus 2 filhos mortos. Então, nessa parte da peça, tem um diálogo que é maravilhoso. Ele é um pouco pesado, mas ele é muito bonito e ele é muito poderoso, que é quando Medeia conclui a sua vingança, mostrando Jazão seus filhos mortos, e inclusive Jazão pede, desesperado, para que ele possa enterrar os seus filhos e chorar pelos seus filhos. Medeia nega, fala que ele não vai chorar, ele não vai enterrar os próprios filhos, é ela quem vai enterrá-los, num lugar sagrado. Esse carro, com as criaturas aladas que é mencionado, a própria Medeia diz que foram enviadas pelo seu avô, pelo deus Hélios, pelo deus Sol, justamente para que ela concluísse a vingança e pudesse ir embora em segurança, de uma forma que não fosse tocada por ninguém daquele lugar. Na peça, eles não definem exatamente como é esse carro. Eu vi algumas versões que falavam que eram dragões ou criaturas aladas, um carro alado, mas provavelmente deve ser alguma coisa como uma biga puxada por algum animal com asas. A cena termina com Jazão desesperado, desolado e Medeia acima dele. É legal essa posição porque mostra que ela sempre está acima de Jazão. Ele está desesperado, perdeu tudo que ele tem, os filhos que ele amava, a esposa que ele queria, a posição que ele galgava, tudo porque ele traiu e quebrou seus juramentos com Medeia. E a peça se fecha com Medeia indo embora pelos céus, enquanto Jazão fica no chão, em prantos. O diálogo final, ele é maravilhoso, porque, como eu falei, que Medeia está sempre acima, está voando enquanto Jazão está no chão, conclui a vingança como os últimos golpes de Medeia. O diálogo são os últimos golpes que Medeia dá em Jazão. E tem uma parte que Jazão vira para Medeia e diz que, dando a entender que ela também sofre tanto quanto ele pela perda dos filhos. E ela fala, sim, eu sofro tanto quanto você, mas agora eu já não sou objeto da sua zombaria. Isso até arrepia quando a gente fala, porque isso mostra o poder de Medeia, tanto nos atos em que ela conclui, quanto na superioridade que ela tem, não só com Jazão, mas com todos aqueles mortais. E é legal de perceber que mesmo ela fazendo todas essas atrocidades, vamos colocar assim, para sua vingança, o Deus Sol envia o carro para sair em segurança. Ou seja, e dá a entender na peça também que os próprios deuses têm os seus desígnios, suas vontades. O Deus Sol ajuda a Medeia a escapar, depois de ter matado os próprios filhos. E isso faz com que a gente, como leitores, a gente sinta uma coisa muito dúbia. A gente apoia a vingança da Medeia como se fosse a vítima da situação. E Jazão é uma pessoa ruim. E aí a coisa desenrola de uma forma em que a gente continua emocionalmente apoiando Medeia, porque ela foi injustiçada, ela foi uma vítima. E aí, como ela tem essa vingança de matar os próprios filhos, a gente fica se sentindo meio mal, a gente fica tipo, não, mas pera, pra quê, né? Tem outra forma. E não é assim que funciona a tragédia grega. E não só isso, a gente fica compadecido com Medeia, mas temos que lembrar que ela esquartejou o próprio irmão só para despistar o pai. Ela convenceu os filhos do tio do Jazão a matarem, esquartejarem e cozinharem o próprio pai. Medeia nunca foi uma personagem boa, mas sim uma personagem decidida e com poder suficiente para ter as rédeas do próprio destino, e uma mulher implacável e extremamente poderosa. E nessa história, Jazão, mesmo sendo um dos grandes heróis gregos, é apenas mais um homem. E é interessante que Eurípides chamava essa atenção para essas questões na sua peça. Até porque não é muito comum você colocar mulheres em locais de poder tão definitivos quanto ele colocou Medeia nesta peça. É uma história curta, mas ela é muito densa. Ela tem bastante coisa em poucas páginas. Então é isso, pessoal. Deixando hoje aqui a dica de Medeia de Eurípides. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. Se já leram este livro, se têm vontade de ler. Contem também se vocês querem outros autores ou outras leituras aqui no canal. Como de costume, eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês poderem adquirir o livro caso tenham interesse. E lembrando que se vocês comprarem pelo link, vocês também ajudam o canal, belezinha? Não esqueçam de deixar aquele joinha, se inscrever no canal, para que o canal continue crescendo com qualidade. É isso, pessoal. Muito obrigado por ficar até aqui e até o próximo vídeo.